que o Corinthians da Copa do Brasil, ele tem algumas constâncias. Por exemplo, é um time que venceu todos os seus jogos fora de casa. Então, por mais que tenha jogado mal e realmente jogou mal o primeiro jogo, talvez até por um contexto de jogadores pendurados, e eram 8 que não quiseram entrar em dividida, e o Vasco foi bem também, marcando alto, surpreendendo o Corinthians, talvez tentando, sei lá, numa espécie de franco atirador, vou ver o que eu consigo para voltar para o Rio de Janeiro e decidir em casa. O Vasco foi bem e, segundo o Fernando Diniz, foi o melhor jogo sob comando dele. Quanto foi o jogo? 0-0. Então o jogo estava 0-0. A decisão estava empatada em igual forças, em que o Corinthians tinha vencido todos os seus jogos fora, venceu o Palmeiras fora, venceu o Cruzeiro fora, venceu o Atlético fora. Por que não poderia vencer o Vasco? E o Vasco jogaria tão bem quanto jogou em São Paulo? O Corinthians jogaria tão mal quanto jogou em São Paulo? Então, assim, a possibilidade... O Corinthians, ele tem jogadores que são muito decisivos quando estão inspirados, quando entendem uma final como tal, e era isso que faltava. Eu realmente não sabia o que poderia acontecer. Mas na minha cabeça, se o Memphis encarar o jogo como uma decisão, se o Yuri Alberto, que às vezes perde um gol fácil, mas consegue fazer um gol de execução difícil, se o Breno Bidon conseguisse encaixar ali no meio, que tem sido uma opção do Dorival, inclusive na vaga do Garro, porque o Corinthians também teve muitos problemas físicos durante o ano. O Rodrigo Garro jogou 45 minutos muito bons no segundo tempo contra o Cruzeiro e só. O André Carrilho teve uma lesão grave, então ele conseguia ter um sprint assim de meio tempo. Ele não conseguia jogar a pleno. E o Dorival fez uma escalação segura e aí alguns jogadores se sobressaíram de uma forma que eu também não imaginava. O que o José Martínez correu, jogou, marcou nesse jogo, algo que ele não fazia constantemente. Mas o Dorival é estrategista, ele está lá no dia a dia, ele sabe jogar Copa. Ele foi mal nos pontos corridos, mereceu as críticas, inclusive, que a gente fez pela campanha do Brasileiro, mas em Copa do Brasil, e o jogo era uma final de Copa do Brasil. Por isso a minha previsão de que o Corinthians tinha chances, cara, muitas chances de vencer o jogo. Sofreu no final do jogo, é normal, uma decisão, o Vasco estava em casa, mas merecidamente foi.